Olá amigos, Alvio Oliveira, Mortgage Broker, brasileiro aqui na Austrália, e no vídeo de hoje vamos conversar sobre os últimos 30 dias. Vamos falar sobre o Market Essentials que vocês receberam para todos vocês que assinam a nossa newsletter. E sim, a gente tem muito o que conversar porque afinal, lá no iniciozinho de setembro, o RBA deu um anúncio informando que vai manter a taxa base de juros em 4,35 e, claro, o mercado reagiu a isso aí e a gente precisa conversar um pouquinho sobre o que tem acontecido, sobre o que a gente tem visto e sobre o que a gente imagina que vai começar a acontecer dentro desses próximos meses que estão por vir. Muito bem, o mercado oficialmente manteve a taxa em 4,35 e sim, isso mexeu com o sentimento dos economistas dos bancos, o que agora existe um certo consenso e a gente já falou sobre isso no último Market Update, que as taxas devem começar a cair. Muito bem, as taxas que vão ser influenciadas por essa taxa base de juros são as taxas variáveis. As taxas fixas, elas são impactadas pelo apetite e pelo que os economistas dos bancos preveem que deve acontecer para os próximos meses. E nisso aí a gente já está vendo agora movimentação, com bancos colocando taxas fixas de 2 anos até 5,3, o que é uma queda considerável se a gente pensar as taxas fixas de 6 ou 8 meses atrás, por exemplo. Você está falando aqui que vale a pena fixar? Não. Fixar ou manter variável é uma decisão muito particular, muito pessoal e vai depender muito para que lado você está indo. Mas o ponto é que agora a gente tem sim essa opção. Então, para você que está aí com uma taxa de juros próximo de 7%, talvez fixar em 5,3% seja algo a ser considerado. Se tua taxa variável está pertinho ali de 6%, talvez não valha tanto a pena, porque vai ter uma pequena queda, vão ter quedas aí que devem acontecer aos longos dos próximos meses. Mas sim, a gente já começa a ver os bancos se movimentarem no sentido de uma potencial queda, uma previsão de uma potencial queda. Então essa oferta de taxa fixa, ela é um presentinho que o banco dá ao cliente para que ele fique por um prazo mais longo. E normalmente as taxas mais atrativas estão ali de 2 ou 3 anos, tá? E o mercado segue em crescimento, isso era esperado. Se a gente pensar em nacionalmente, a gente teve um crescimento mensal de 0,5%, mas sim, esse drive segue sendo quando a gente fala aí de Perth, Adelaide e Brisbane, tá? Agora, interessantíssimo, isso é um dado que tá lá no nosso report. Por falar nisso, dá uma olhada, tem muita informação. Eu venho aqui somente comentar algumas coisas que a gente acha. Dos investidores que venderam imóveis nesses últimos 30 dias, 65% desses investidores venderam os imóveis para pessoas que vão morar, para first home buyers. O que sim significa dizer que a gente está vendo mais e mais uma entrada de first home buyers no mercado, pegando agora esses benefícios e o sentimento de que essas taxas de juros vão cair, que é algo que a gente também já vinha conversando, mas mais do que isso, se a gente tem mais compradores, pessoas comprando o seu primeiro imóvel, a gente tem mais investidores saindo do mercado, a gente tem menos imóveis para alugar. Então a expectativa é que a crise de aluguéis não melhore, pelo menos nesse curto prazo, tá? Vamos falar um pouquinho de duas cidades, tá? Melbourne. Melbourne segue sim sendo uma oportunidade para o primeiro comprador. O mercado basicamente lateralizado, a gente teve uma queda de 0,1% nos últimos 30 dias, o que traz aí para uma queda de 1,4%. Se a gente pensar em ano, basicamente o mercado lateralizado, eu vejo como uma oportunidade, a gente tem dito isso aqui algumas vezes. Você que está em Melbourne, considere se não é o momento de você comprar o seu primeiro imóvel. A gente falou aqui um ano atrás, né, quando estava tendo as quedas devido às altas taxas, gente, vamos lá, o mercado caiu 4, o mercado caiu 5, talvez seja o momento, e agora o mercado já retornou, e aí volta para aquilo que a gente sempre fala dos 3 pilares, mas para você que não quer perder esse momento, talvez Melbourne seja sim uma oportunidade para quem é primeiro comprador, tá? Não falo necessariamente para quem quer comprar como investimento,
mas como primeiro comprador, considere, se você mora em Melbourne, comprar o seu primeiro imóvel. Brisbane segue crescendo e saiu agora um relatório onde existem 26 bairros ou suburbs em Brisbane que devem dobrar de preço até ali 2032, quando a gente vai ter as Olimpíadas. Então a gente está falando aí em 8 anos, o que faz sentido. Lembre-se que em média os imóveis comprados com qualidade dobram de preço entre 7 a 10 anos na Austrália. A expectativa é que isso claramente aconteça em boa parte de Brisbane. Então olha com calma se de repente valeria ali como um potencial moradia ou investimento para você. Brisbane está investindo muito em projetos novos. Vocês que são daqui de Queensland, né? E aí vamos se estender para Brisbane, Sunshine Gold, sabe como ainda tem terra para crescer nesse estado. Então sim, o governo está fazendo ali um fast track de aprovações do CAUS para projetos novos, visando aí aprovar 4.000 casas entre Brisbane e Gold Coast. O mais interessante ou mais preocupante disso tudo é que a gente sabe que 4.000 não é o suficiente para conter a migração ali interna, saindo de outros estados para morar em Brisbane, quiçá a imigração externa. Então a gente ainda prevê que a dificuldade de achar imóveis não deve melhorar, e sim a escassez ela potencialmente vai continuar aí por alguns anos. Dito isso, considerem sempre os 3 pilares que a gente conversa. Veja se não é o momento de você entrar nesse mercado. Considere bater um papo com o nosso time aqui na Capital Financial. Nós somos mortgage brokers e o nosso trabalho é exatamente te guiar dentro desses 3 pilares. Entender tua capacidade de endividamento, entender o desembolso que você vai precisar e te apontar no caminho certo para a compra do teu imóvel. Tá joia? Um grande abraço e até o próximo vídeo.